Oi gente, tudo bem? Eu sou o Andy e obviamente esse vídeo aqui vai ser mais um daqueles sem roteiro, onde eu vou só conversar diretamente com vocês. Então hoje eu queria conversar sobre o início de Hollow Knight. Eu sei que muita gente aqui deve estar meio ansiosa pro Hollow Knight Silksong, porque depois de tanto tempo a gente recebeu uma data de lançamento, isso é da hora porque, porra, eu esperei Hollow Knight Silksong por muitos anos. Ano passado eu cheguei a dar uma desanimada muito grande, porque é normal você ficar ansioso pelo jogo que você tá esperando, mas é maneiro também quando a empresa ela dá updates. E algo que eu achava muito chato de tentar acompanhar essa espera pro Hollow Knight Silksong é exatamente a falta de updates, a falta de compartilhamento de informações sobre a criação do jogo. Eu ficava muito com a sensação de que talvez Hollow Knight Silksong só não ia sair. Só que obviamente era um projeto ambicioso e a gente vai receber ele em dia 4 do próximo mês. Só que com esse anúncio de que Hollow Knight Silksong realmente vai acontecer, o Hollow Knight anterior, que eu chamo aqui de Hollow Knight 1, o Hollow Knight normal, ele teve um pico de player gigantesco. Assim, do nada, porque a galera ficou com aquela sensação de, meu Deus, vai lançar o Silksong, parece que vai ser um jogo muito importante, eu nunca zerei Hollow Knight e eu preciso zerar o quanto antes. E quem já tinha terminado o jogo resolveu rejogar pra poder estar preparado pro Hollow Knight Silksong. E assim, algo muito engraçado é que eu rejoguei Hollow Knight tem mais ou menos umas 2 semanas, porque eu vi a Jay zerar pela primeira vez. A Jay é uma amiga minha que eu tenho aí de muito tempo na internet. Assisti ela jogar, me deu vontade de jogar também, e eu falei, pô, vou rejogar porque eu não lembro da maioria das coisas que tem nessa porra desse jogo. E aí foi uma experiência muito legal rejogar, mas eu percebi algumas características no jogo que eu já não gostava muito, mas que acabaram ficando acentuadas nessa minha rezerada, eu vou chamar dessa forma. Então, eu tô aqui com a minha review que eu fiz em 2022 de Hollow Knight. Eu acho que eu tinha acabado de zerar pela primeira vez, porque eu demorei muito tempo pra poder zerar, e eu tinha escrito uma review no backlog nessa época, e eu reli ela esses dias e eu falei, caramba, cara, isso aqui é muito estranho, tipo, porque eu não lembrava do que eu tinha falado aqui. Eu falei o seguinte, ó, sim, Hollow Knight é incrível, isso aqui é uma referência aí, uma piadinha com o vídeo do Noah Cola, né? Hollow Knight é incrível, e eu gosto muito dele. Olha só, olha o texto do cara. Comecei a jogar alguns anos atrás e curti o jogo, mas nunca tive bolas pra terminá-lo, por me sentir incapaz de passar por alguns desafios do jogo, mas não existe mistério. É só explorar que você encontra as ferramentas necessárias pra ficar mais forte. Isso aqui era meio que uma resposta ao pessoal que falava, tipo, o início de Hollow Knight é muito difícil, ou é muito maçante, ou é muito chato, e nessa época aqui eu tava discordando dessa opinião, tá ligado? Aí, continuando. Porém, tem algumas coisas que eu sinto que afetaram negativamente minha gameplay, como a quebra de sensação de progressão. Eu não sei o que eu tava falando com essa porra aqui, não faço ideia, tá ligado? Não mecanicamente, mas dos desafios do próprio jogo, como os bosses. Eu fico meio frustrado com o reaproveitamento de mecânicas de combate, o que não é um problema, mas às vezes de forma não criativa, gerando bosses que a dificuldade está no fator RNG. Cara, eu acho que provavelmente quando eu escrevi essa review eu tava bravo com algum boss que talvez tenha o fator RNG como muito relevante na luta, tá ligado? Eu não sei se foi isso, mas tenho quase certeza que eu tava bravo quando eu terminei Hollow Knight. Eu tava feliz por ter conseguido terminar, mas tava bravo, não sei se tava bravo com a Radiance, e provavelmente isso acabou influenciando muito pra eu escrever essa porra aqui. Ou que se baseiam apenas em uma melhoria que você conseguiu no jogo, como dash, pulo duplo, entre outros. Isso quando não são apenas upgrades inúteis, como ataques especiais que você aprende. Pô, eu coloquei como inútil porque realmente muitos dos upgrades que a gente ganha, tipo aquela espada que você bate forte, a que gira, etc. Eu quase nunca uso no jogo, desde sempre. Eu não sei se é porque eu só não me acostumei mecanicamente com elas, mas pra mim, nessa época que eu escrevi aqui, eu achava que era inútil. Ok, sinto que essas coisas acontecem por limitações do jogo sem plataforma, o que me deixa mais animado pra ver como o sucessor do Hollow Knight será. Mas nem de longe esses problemas ditam o que o jogo é, com cenários lindos, mecânicas criativas, música de tirar o fôlego e, no geral, uma experiência boa. Essa foi a minha review que eu fiz em 2022, depois de zerar Hollow Knight pela primeira vez. Só que, o que acontece? Desde essa review que eu fiz há muito tempo atrás até hoje, eu não só rejoguei, como eu vi outras pessoas jogarem também, principalmente por influência minha. E ver essas gameplays acabou evidenciando alguns desses problemas, que inclusive até mesmo tá sendo trago à tona lá no Twitter, esses problemas que Hollow Knight tem no início do jogo, que eu vou comentar com vocês agora nesse corte, sei lá, o que a gente vai chamar isso daqui. Pra você que não tá ligado, Hollow Knight é um jogo Metroidvania, ou seja, ele é uma mistura de Metroid com Castlevania. E um fator muito comum nesse jogo é o backtracking. E o que seria backtracking? É você, durante o jogo, ter que revisitar o mesmo cenário várias vezes. Ou seja, você começa no mapa específico e você vai ter que voltar ali naquele mapa várias vezes, porque o jogo, ele não é de progressão linear pra frente, onde você não pode revisitar os mapas que você já passou. E nesse tipo de jogo é muito comum que o level design seja feito exatamente para que você consiga novos upgrades, ou seja, um dash, um pulo duplo, alguma ferramenta interessante, e você consiga entrar em áreas desse mesmo mapa
só que muito tempo depois no jogo. Ou seja, você tem uma muralha que você não consegue escalar ou andar nela agora no início do jogo, mas você pode escalar aquela muralha inteira quando você pega uma ferramenta específica em uma parte específica do jogo, sabe? Só que no Hollow Knight, algo meio engraçado que acontece é que muita gente acaba abandonando o jogo bem no começo, lá na encruzilhada esquecida, ou então quando eles chegam no caminho verde. Então, dos meus amigos que jogaram Hollow Knight e acabaram dropando do jogo bem no começo, compartilharam comigo que as motivações foram bem diferentes. Alguns foram porque se sentiram muito perdidos, sem saber pra onde se guiar no jogo, outros se sentiram meio frustrados de ter tantas coisas e tantos lugares pra poder ir, e eles não poderem explorar lugar nenhum, e alguns por acharem o início do jogo muito lento. E olha, eu não consigo julgar porque eu também acho o início de Hollow Knight lento pra caramba. E essa parada de você ser apresentado pra vários mapas diferentes, eu não sei se vocês estão ligados, mas a gente é apresentado bem no começo do jogo já ao mapa do Pico de Cristal, pelo menos a entrada dele, aí o chão treme e você não sabe se dá pra passar por ali ou não, você não sabe se tem que fazer alguma coisa pra poder passar. Você é apresentado ao caminho verde também de cara, pelo menos a encruzilhada esquecida ela tem tantos caminhos diferentes que é muito fácil de se perder ali. Algumas pessoas gostam muito dessa sensação de ficar perdido, já outras nem tanto, porque o jogo ele te apresenta lugares que são mais altos do que você consegue pular, lugares que você parece que precisa ter algum poder especial pra poder passar, porque naquele momento você não tem, que o pessoal fica sentindo meio limitado, ou então sobrecarregado. E eu acho que esse é o problema da encruzilhada esquecida, você se sente sobrecarregado de informação. São muitos lugares, muitas opções, e você só não sabe direito pra onde se guiar. Só que agora que eu rejoguei Hollow Knight há um tempo atrás, e eu tive toda a experiência de novo de como foi jogar o jogo pela primeira vez, mas agora sabendo como que faz as coisas, eu acho que o problema do jogo, e o que faz a galera sentir que ele é tão lento e tão complicado no início dele, é que você começa muito limitado. Tipo, eu vi essa postagem lá no Twitter que fala exatamente como eu acho que muita gente se sente com relação ao início do jogo. Em Hollow Knight eu tenho a impressão que você tem que desbloquear o jogo de verdade pegando várias mecânicas pra tornar o boneco interessante de ser jogado. E eu até coloquei esse tweet falando que a maioria das pessoas que eu conheço que abandonaram o jogo foi por conta disso. Você se sente muito limitado antes de pegar o dash e a garra. Eu acho que essas são as duas mecânicas que tornam a movimentação do jogo, tipo, boa de verdade. Que é quando você pega o dash, que é quase essencial nesse tipo de jogo, e a garra. Só que o foda é que o dash você consegue depois de lutar contra a Hornet, que isso já é no final do mapa verde, e depois você tem que ir lá no Ermos Fungos explorar ele inteiro, e em um certo lugar ali na Vila dos Louva-a-Deus você vai encontrar a porra da garra. Se você tá jogando pela primeira vez, isso já vai ser muito tempo de jogo. Independente se você tipo, é um bom jogador ou não, como o jogo ele faz você se perder propositalmente, ele faz você tipo, explorar lugares que você ainda não consegue fazer nada, você vai ter um bom tempo de gameplay ali, de exploração, se ninguém estiver te guiando, e, mano, são mecânicas básicas e essenciais pra movimentação do jogo. E o jogo te dá isso depois de, sei lá, 1-2 horas de gameplay. E por serem mecânicas básicas que são essenciais pra esse tipo de jogo, que muita gente acaba dropando, porque acha o jogo muito lento, muito chato e uma movimentação não legal. E também por serem movimentações essenciais pro jogo, que eu acho que não deveriam ser liberadas depois de tanto tempo de gameplay. Sei lá, é como se eu estivesse andando de muleta enquanto tô jogando Hollow Knight no início dele. É meio chato, é lento e não prende as pessoas. E por isso que tanta gente dropa. Eu realmente acho que é uma decisão de design ruim, e não um problema que você, tipo, é um betinha que tá dropando o jogo porque você não é um real gamer, igual eu vi no Twitter a galera argumentando. Se liga só nesse tweet que eu vi. Caralho, gente, vocês nunca vão namorar sendo precoce desse jeito. A vida não é um vídeo de TikTok que você tem 30 segundos de dopamina e parte pra próxima. Jogue e entenda o jogo antes de dar opinião alheia por aí. Pô, gente, eu acho que 5 horas de gameplay é mais que o suficiente pra você saber se um jogo te cativou ou não. E eu acho que se Hollow Knight não conseguiu prender uma pessoa nas primeiras 5 horas de gameplay, porque você fica 2 horas tentando encontrar funções básicas pra movimentação do jogo se tornar ao menos interessante, é realmente uma falha estrutural do jogo e não um problema que tá em você. E eu vou só ignorar esse papo de dopamina e TikTok porque, pelo amor de Deus, sabe? É 2025. Superem. Eu tava pensando aqui em como que o jogo poderia talvez te cativar já de cara sem que você dropasse porque você não tem movimentações básicas, mas que ele também não precisasse te entregar a garra e dash já de cara. E aí que eu acabo lembrando do God of War 2 de PlayStation 2, onde você começa extremamente forte no jogo com várias mecânicas e coisas liberadas, porque eu acho que é a continuação do primeiro jogo, mas em um certo momento ele tem a batalha contra os Zeus que você perde tudo e você precisa recomeçar, e aí você vai ganhando novas mecânicas mais interessantes ao longo do jogo. Ele já começa te apresentando uma gameplay mega fluida e divertida, e quando você perde tudo e tem que começar a pegar mecânicas de novo, o jogo já te cativou e já conseguiu te mostrar que ele é divertido sem que ele precise que você espere 2 horas pra isso acontecer. Eu não sei como a Team Cherry poderia ter implementado algo assim no Hollow Knight, mas esse não é meu papel. Eu tô aqui só pra bullshitar o jogo e não pra fazer jogo.
É isso. Se você é uma pessoa que tentou jogar o jogo e acabou dropando por conta da chatice que ele é no começo, porque ele é muito lento, porque não deu muito certo, e você acabou não engajando muito nele, eu mega recomendo que se você for tentar jogar de novo, porque você ficou hypado com o Silksong, não ficar com medo de ver alguns vídeos no YouTube de como passar o início do jogo mais rápido, ou ficar vendo gameplay pra onde você tem que ir até chegar a parte ali de pegar pelo menos a garra. Dali pra frente eu acho que explorar o jogo fica bem tranquilo. Eu mesmo acabo sendo guia pra amigos quando eles vão tentar Hollow Knight pela primeira vez, porque como eu sei que eles vão acabar dropando porque o início é muito chato e eles não têm muito tempo, eu faço guia pelo menos até eles chegarem à Batalha do Louva-a-Deus, e depois disso eles que se virem, porque eu acho que daí pra frente o jogo já tá bem tranquilo e já dá pra se guiar de boa. Então não tenham medo de procurar vídeo no YouTube, não acho que vocês não estão sendo true gamer por conta disso, porque realmente o início do jogo é um porre, e eu realmente espero que consertem isso no Silksong, porque eu não quero ficar andando de muleta por mais 2 horas no início de um novo jogo. E é isso.